E aí, pessoal, beleza? A gente vai começar a falar agora sobre distribuições estatísticas, tá? Também um conceito muito importante de dominar. É, eu vou postar um vídeo de uma fonte externa que vai fazer um detalhamento um pouco maior sobre um tipo de distribuição muito especial, que é a distribuição normal, tá? Que é um dos fundamentos de várias técnicas da estatística inferencial, vai ter relação com a distribuição normal. Então, eu vou pedir que vocês não foquem, não se preocupem tanto com algumas funções matemáticas que ele mostra no vídeo, algumas funções de probabilidade ali, esse não é o foco, tá? Eu diria que o que vocês têm que focar é saber identificar uma distribuição normal, mais do que tudo entender o que é uma distribuição estatística e o que é uma distribuição normal, até porque, muito principalmente porque vamos ter algumas técnicas inferenciais que vão ter algumas premissas associadas a isso, tá? A distribuição normal e alguns outros conceitos mais avançados que eu vou passar vão ter relação com a distribuição normal. Então é interessante vocês entenderem o conceito dela, tá? Não se preocupar exatamente com o fundamento matemático por trás, ok? Então, antes de mais nada, eu queria passar algumas definições aqui para dar uma base para vocês assistirem o próximo vídeo, tá? Uma delas é o que é um histograma, tá? O que é esse tipo de gráfico aqui, que é um gráfico de distribuição, propriamente dito. Então, o que esse gráfico mostra nada mais é do que frequências de observações dentro de uma amostra, né, ou de uma população. Então, frequências de observações por faixas de uma determinada variável, tá? Então, vocês veem aqui, por exemplo, é um exemplo de indivíduos, né, faixas diferentes de colesterol, são ilustradas aqui em cada uma dessas linhas aqui, dessas barras, né? E aí a altura de cada uma das barras representa a quantidade de indivíduos que se encontram dentro desse intervalo, tá? Então, não necessariamente também o eixo X aqui, você vê que às vezes esse tracinho que representa o número, ele não bate exatamente com o início de uma segunda coluna, isso não tem problema, tá? Mas o ideal é que vocês saibam qual é a distância de cada uma das barras aqui, se vocês parametrizam na hora que vocês estiverem gerando um histograma, justamente para vocês saberem quais faixas que estão acontecendo. Aqui esse eixo ele só dá uma ideia ali, né? Então vamos dizer aqui que essa primeira barra vai de 190 até 192, depois aqui vai de 192 até 194, né? E assim sucessivamente. E aí a quantidade de indivíduos que está dentro dessa faixa. Aqui a gente tem 2, aqui a gente tem 4, enfim. E você vê que ao longo de todo o gráfico você tem a visualização dessa distribuição, como é que os indivíduos estudados estão distribuídos dentro dessa variável de colesterol, tá? Isso aqui, pessoal, é uma variável, é um histograma que tem esses intervalos, ou seja, essas colunas aqui, né? Elas são, de certa forma, muito largas, né? Vamos dizer que a gente aumenta a nossa amostra para dezenas de milhares de pessoas, de forma que a gente conseguiria diminuir esse número esse intervalo que representa cada uma das barrinhas, muito, muito, muito pequenininho. Ele ia ficar como se fosse uma distribuição, assim, ia ser como se uma coluna se juntasse com a próxima coluna, né? De forma a representar uma distribuição contínua, tá? Então esse também ele poderia tomar a forma dessa curva aqui, que é um formato de sino, tá vendo? Essa curva aqui é a curva de distribuição normal, tá? Então existem vários tipos de medições de variáveis que quando a gente replica e coleta muitas amostras e coloca num histograma de frequência como esse, vai acabar que a distribuição vai se aproximar desse formato aqui dentro de um histograma. Isso é uma distribuição normal, tá? Aí, assim como a distribuição normal, existem dezenas de outros tipos de distribuição estatística. Você pode ver que aqui são vários histograminhas, né, mostrando, tá? Então você tem distribuição uniforme, binomial, Poisson, Weibull, Q quadrado, log normal, t-student, gama, beta,
São várias funções matemáticas, tá? Que representam essas curvas aqui de distribuição, que a gente teria que assumir que em um determinado estudo, por exemplo, a gente tira uma amostra ali e coleta dados sobre uma variável, a gente pode encontrar diferentes tipos de distribuição que são representadas por funções matemáticas, tá? Por que os estatísticos fazem isso? Porque daí com essa função matemática estipulada sobre a população, você consegue depois estimar algumas probabilidades e algumas conclusões sobre a população a partir dessa função matemática, tá? Então é meio que uma simplificação ali da distribuição, da forma como a população é distribuída, tá? Então vamos entender um pouquinho melhor o que é a distribuição normal. Então essa curva em formato de sino aqui, tá? Essa é uma distribuição normal padrão que a gente chama, tá? Exemplificada aqui como se a gente estivesse estudando o parâmetro média de uma população, tá? Queremos saber a média, sei lá, da altura da população. A gente coleta um monte de dado lá e a gente faz uma inferência que a distribuição de alturas da população segue a distribuição normal, segue essa função matemática aqui. Muito provavelmente isso é a realidade, inclusive, tá? O que a distribuição normal padrão? Quais são os elementos dela? Essa linha bem do meio aqui, onde fica o máximo da crista dela, é a média, tá? E aí, tem determinadas faixas fixas aqui da distribuição, ó, esse pontinho aqui e esse pontinho aqui, que significa o quê? A média mais um desvio padrão dessa população, então a gente pegaria o desvio padrão das alturas, tá? E um acima da média seria exatamente esse ponto aqui, um abaixo da média seria exatamente esse ponto aqui, tá? E com isso a gente pode falar que 68% da população das alturas estão dentro dessa faixa aqui entre menos 1 e 1 desvio padrão. Isso para todas as curvas normais, tá, pessoal? Dois desvios padrão para cima e para baixo já representam 95% de todas as médias. Se a gente vai para 3 desvios padrão, para mais ou para menos, a gente já representa quase 100% de toda a população, 99,7%. Tá? Essa é a distribuição normal padrão, que vocês vão ter um pouquinho mais de detalhamento no outro vídeo que eu vou passar para vocês, tá? Sobre como ela se caracteriza. Tá? Por enquanto, só vocês entenderem que é possível a gente representar uma população usando essa distribuição aí, que é chamada de distribuição de probabilidade, né? Ou seja, a gente consegue entender exatamente a proporção da população que está dentro de um determinado intervalo de valores para uma variável, tá? A partir da sua média. Basicamente isso. Ok? Então vamos lá. Aqui eu trago um outro exemplo, né? A gente tem aqui, vamos lá, temperatura máxima em cidades versus a frequência relativa de quantas cidades registraram essa temperatura, por exemplo. Olhando assim de cara, que distribuição vocês diriam que é? Não é normal, né? Não é uma distribuição normal. Então ela sobe, depois ela tem uma queda repentina aqui. Então vai subindo o número de cidades que tem determinadas faixas de temperatura. E aí, quando chega numa determinada temperatura ali, vamos lá, 70 graus, né? Isso aqui deve estar em Fahrenheit, tá, pessoal? Não deve ser Celsius, não. Baixa abruptamente aqui, né? Então isso não parece uma distribuição normal, né? Talvez, vamos lá, talvez deve ser uma distribuição dessa daqui, né? Uma distribuição mais próxima da beta, né? Então é esse tipo de diferenciação que vocês têm que exercitar, tá, pessoal? Apenas, né? Saber se é ou não uma distribuição normal. Já esse primeiro exemplo aqui, que era o de colesterol, essa amostra aqui parece que é uma distribuição normal, né? Parece que é uma distribuição normal. Então isso seria uma análise prévia que vocês estariam fazendo para algumas estatísticas inferenciais que pedem que a população que esteja sendo estudada seja normalmente distribuída, por exemplo, tá? Então é isso que vocês têm que focar, tá? Saber enquadrar e identificar se a população, se os dados são normalmente distribuídos ou não, e entender isso à luz das premissas dos métodos estatísticos que a gente vai ver um pouco mais para frente, tá? Então, assistam o próximo vídeo que dá uma aprofundada um pouco mais na distribuição normal e a questão da probabilidade e tudo mais.
e guardem esse conceito para as próximas aulas. A gente vai trabalhar um pouquinho mais próximo dessa questão da distribuição normal. Ok? Então, por enquanto é isso. Tchau, tchau. Obrigado.